Bom dia, povo de Deus, são 5h40, estamos de saída para a caminhada, mas antes eu tenho ferramentas de Deus para a sua vida, uma palavra profunda do coração de Deus para o seu coração. Antes eu quero pedir a você que me segue lá no meu Instagram, e se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal do YouTube, Luciano do Livramento. Que Deus abençoe. No Evangelho de São João, no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E quando terminou a Santa Ceia, mesmo sabendo que o diabo tinha posto no coração de Judas para o trair, ele tomou uma bacia com água, pegou uma toalha, cingiu na sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Que ação gloriosa, que ação maravilhosa para um grande líder lavar os pés dos seus discípulos. E a história bíblica vai dizer que quando se aproxima de Pedro, Pedro diz: Senhor, lava-me os pés. Jesus disse: sim, Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. Aí Pedro se recusa e diz: tu não me lavarás os pés. E Jesus retruca, responde dizendo: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Agora Pedro, ele cede, ele diz: Senhor, não lava apenas os pés, mas lava também a cabeça, as mãos. Oh, glória! Bendito o nome do Senhor para sempre. Queridos, que coisa maravilhosa. O nome disso se chama inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é liderar a si mesmo. O líder que tem inteligência emocional, ele sabe que ele vive para servir, pastora. Verdade. Ele vive para servir e não para ser servido. E agora Jesus nos dá esse grande exemplo de líder e de inteligência emocional, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele começa a servir aos seus discípulos. E aí ele afirma que mesmo que os discípulos não entendessem, que Pedro não entendesse agora, mas ele iria entender depois. Que exemplo glorioso. Deus, pastor Luciano, não faz nada sem um propósito, né? Aquilo ali era o propósito de Deus naquele momento. Por isso que ele disse: hoje, Pedro, você não está entendendo, mas você vai entender depois, porque Deus tinha um propósito glorioso para tudo isso que ele estava fazendo. É verdade, glória a Deus. Há propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito de Deus na sua família, na sua vida, na sua história. E ainda você não estando entendendo agora, mas continue, siga o propósito de Deus. Aleluia. Porque depois entenderás. Oh, glória! Então Jesus nos dá este exemplo, um exemplo de flexibilidade. Seja mais flexível dentro de casa, com a sua família, com os seus, consigo mesmo. Jesus dá um exemplo de humildade. Como líder, ele mostra humildade. Queridos, que coisa linda a humildade. A Bíblia vai dizer que o orgulho derrubou Lúcifer do céu. O orgulho derruba qualquer ser humano. E se o orgulho derruba, a humildade, que é o oposto, levanta. Aleluia. Oh, glória! Se o orgulho destrói, a humildade constrói. Se o orgulho, queridos, ele acaba com alguém, a humildade recomeça a vida de alguém. Então não importa o momento que você esteja vivendo agora, siga o exemplo do grande líder Jesus de Nazaré. E esta humildade vai lhe levantar, vai lhe reconstruir, vai lhe erguer, vai lhe sustentar. A humildade de Jesus é um grande exemplo para nós. Quantas vezes aprendemos errado, né, pastor Luciano? Nós como os pais, né, a gente achava que não podia pedir perdão aos nossos filhos, né? Mas olha que coisa gloriosa, hoje você errar e reconhecer e pedir perdão aos seus filhos. Olha como você vai estar ensinando, né, pastor, como líder para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, que antigamente nossos pais a gente achava que não precisava pedir perdão aos nossos filhos, mas hoje, para a glória de Deus, temos o conhecimento
e reconhecemos quando estamos errados e pedimos perdão. E olha que coisa linda, que propósito lindo de Deus, um pai, uma mãe que errou, pedir perdão ao seu filho. Você está ensinando, pastor Luciano, seu filho ser um grande líder, a ser um grande líder, a ser o líder também do seu filho, do seu netinho que vai chegar. Né? Então ele vai errar menos de que você errou, e isso é maravilhoso. Por isso que o Senhor diz: Pedro, tu não está entendendo hoje, mas entenderás depois, porque o nosso Deus, irmãos, ele trabalha com propósito. Oh, glória, que coisa linda, é o propósito de Deus. Então, o grande líder, ele começa com a sua própria vida, pastora. Quando somos líderes, todo mundo é um líder, no mínimo da sua vida, né? Da sua própria vida. E aí o Senhor, como líder, ele começa a liderar a sua própria vida, seu próprio eu. Quando nós não temos liderança de si mesmo, consequentemente iremos quebrar a cara muitas vezes. Quando não lideramos a nossa própria vida, consequentemente vamos sofrer. Mas o nosso Senhor Jesus nos dá o exemplo de liderança, liderar a si mesmo. O que é liderar a si mesmo? É fazer o que é certo, mesmo quando não é confortável. Olha que coisa, né? É um fruto do Espírito, o autocontrole, né, pastor? Isso, é uma coisa linda. Liderar a si mesmo é o domínio próprio, o autocontrole. Quando nós lideramos a si mesmo, nós fazemos o que é certo, mesmo quando não é confortável. E isso, queridos, chama-se liderar a si próprio. Também precisamos liderar nossa casa. Atenção, homens, sacerdotes, seja líder de si mesmo, dando exemplo para sua esposa, para os seus filhos, e seja líder da sua casa. Quantos sacerdotes têm perdido seus filhos por não saber, não conhecer e não saber liderar a si mesmo e liderar a sua casa? E o líder, ele não age com ignorância, brutalidade. O líder, ele age com exemplo de amor. Olha, presta atenção que Jesus falou no capítulo 13 de João. Ele deu o exemplo, ele amou os seus discípulos até o fim. E agora ele pega a toalha e uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Isso não é desonra, pelo contrário, isto é honra, é humildade e honra. O líder poder servir aos seus liderados. Ele sabia, né, pastor, que Pedro ia negar ele 3 vezes, ele sabia que Judas ia trair ele, que os discípulos iam fugir na hora que ele estava mais precisando ali na cruz, mas o Senhor continuou fazendo o bem. E isso é uma lição para mim e para você, né? Continue fazendo bem, porque tem propósito, você vai colher, né? E uma colheita maravilhosa. Com toda certeza. Então o líder liderando a si mesmo, agora ele começa a liderar a sua família, a sua casa. E esta liderança, ela deve ser recheada de amor e de exemplos. É o que Jesus fez. Esta liderança, Jesus, ele assumiu muito bem, com amor e exemplo. Então, traga amor para a sua casa, traga amor para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. E daí você diz: mas eu não recebi amor. Meu pai não me deu amor, minha mãe não me deu amor. Está na hora de quebrar o ciclo vicioso. Quebra isto. Seu pai não lhe deu amor porque ele não teve amor e não teve o conhecimento. Se você não teve amor, mas agora você tem o conhecimento, quebra esse ciclo de amor na sua casa, exemplo na sua família, para ser um líder eficaz, para ser um líder de sucesso, é preciso dar o exemplo. Existe uma fala que diz que as palavras ensinam, porém o exemplo arrasta. Olha o poder do exemplo, ele arrasta após si os filhos, a família, os seus liderados. E Jesus nos dá esse grande exemplo, queridos, exemplo de líder. Todo mundo é um líder, seja pelo menos da sua vida, da sua casa, da sua família. Mas se você tem empresa, negócio, funcionário, seja um grande líder
pelo exemplo, pela humildade, pelo amor, e aí você será grande. Isso é inteligência emocional, liderança, flexibilidade, amor, compreensão. Isso é inteligência emocional. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus continue abençoando o seu trabalho no nome do Senhor Jesus. Ainda dá um tempinho agora, vai lá no meu canal, se inscreve. Você que não é inscrito, segue no Instagram para que esta palavra chegue a mais pessoas. Deus abençoe. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.